Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as operações, sobre os pagamentos que estão marcados para o dia 7 agora, sobre o Gesara Nesara e sobre uma série de situações que vem rolando na internet, a gente vem vendo aí, tá? Vocês vão perceber que esse vídeo é um pouco diferente dos outros dois que eu fiz, porque esse é um vídeo institucional. Eu estou falando hoje representando o escritório da advocacia do qual eu sou titular, tá? Antes de mais nada, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fábio André Malco, eu sou advogado criminalista e tributarista, eu sou contabilista também, corretor e perito avaliador imobiliário, certo? Além de outras atividades aí que eu exerço, sou empresário também, outras atividades que eu exerço. Eu sou titular do escritório que leva meu nome, Fábio André Malco Advogados e Associados, e nós temos aí 4 escritórios no país, 2 no Paraná, 1 em São Paulo e 1 no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, né? Gostaria de passar um pouquinho para vocês sobre o que é o Gesara, como que funciona e tudo mais, e principalmente informar para vocês algumas coisas. Eu vou fazer um recado hoje para os aportados, eu vou dar um recado para os gestores, eu vou dar um recado para todas as pessoas, os comunicadores, os profissionais que estão envolvidos com isso, contadores, advogados e tudo que fazem parte de toda essa situação, esse grupo, estão aí trabalhando com holding patrimonial, etc, etc, né? E eu quero deixar um recado para todos. Esse vídeo é um vídeo institucional, ele é um vídeo que logo após ser lançado, nosso escritório lançará uma nota pública à imprensa. Ele vai ser direcionado à imprensa, vai ser direcionado aos aportados, a todas as pessoas às quais a gente vai tratar nesse vídeo e também às autoridades, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Eu quero, primeiramente, dar um panorama para vocês aqui de como que as coisas estão, para que a gente possa conversar mais a fundo, tá certo? Um abraço. Vamos lá, então. Vamos começar dando um panorama para vocês sobre algumas situações, o que está acontecendo, para que daí a gente possa entrar direto nos recados aí direcionado para cada grupo aí de pessoa. Algum tempo atrás, um grupo de profissionais resolveu se reunir. Resolveu se reunir de forma voluntária, de forma anônima, para poder entender um pouquinho sobre essas operações, entender sobre o Gesara Nesara, sobre o que vem acontecendo, né, e todas essas operações assim. Esse grupo, uma vez que ele começou seus estudos, ele é composto aí por advogados, corretores, contadores, investigadores particular, uma série de profissionais aí que achavam que poderiam contribuir e que acabaram se reunindo para tratar desse tema. O que esse grupo descobriu? Ele descobriu que nós estamos diante de um dos maiores golpes que já foi aplicado no nosso país, de proporções inimagináveis. Eu não estou falando apenas de crime de estelionato, eu estou falando de crimes contra a economia popular, estou falando de suspeitas de assassinato, estou falando de falsificação de documentos, estou falando de crimes contra as instituições, contra o próprio Estado Democrático de Direito e diversos outros crimes que já foram levantados, catalogados, pessoas já foram identificadas, né? Então esse grupo resolveu fazer esse trabalho anônimo e esse trabalho voluntário, ninguém está pagando, ninguém está ganhando nada com isso, para poder entender essa situação e levantar. Por quê? Porque o impacto em cima das vítimas e da sociedade começou a se tornar muito grande, né? Nós temos aí impactos no mercado imobiliário, como eu falei, tem corretores que participam e tudo que acompanham isso daí. Esse grupo tem um intuito, o intuito deles é levar as pessoas que estão aplicando esse golpe ou se aproveitando dessa narrativa para aplicar golpe para a justiça. E demonstrar para a justiça que nós estamos falando de uma quadrilha unificada, uma organização criminosa unificada. Esse grupo nem tem tanto trabalho assim para fazer isso. Por quê? Porque já existe operações em andamento, já existe a própria Operação Falso Profeta, que prendeu vários supostos gestores aí,
ou fez buscas e apreensões e depois acabaram acontecendo prisões mais à frente por desrespeito às regras e tudo mais. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, precisava de uma forma de se colocar a público e se colocar para vocês, para poder dar o start aí nesse trabalho. Qual foi a forma que foi identificada? O meu escritório, o escritório que eu possuo, vai capitanear essa situação, vai capitanear esse grupo e vai representar esse grupo. Então hoje nós estamos aqui oficialmente informando as autoridades, informando as pessoas a existência dessa organização criminosa, que não é segredo para ninguém, até mesmo porque já está em investigação em diversos órgãos aí competentes, mas nós estamos informando oficialmente que nós vamos capitanear essa investida em cima desses criminosos, em cima de todas as formas possíveis, legais, para levá-los à justiça. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem esclarecido para vocês. Existe esse grupo, existe essa vontade, isso vem sendo investigado há algum tempo e nós vamos capitanear esse esforço, o nosso escritório capitaneará esse esforço até mesmo para dar proteção para essas pessoas, para dar o sigilo necessário para essas pessoas, para que elas não sofram ameaças e tudo mais que já sofreram e tudo, e obviamente estão sendo tratadas dentro das esferas competentes, tá certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês. Bom, antes de mais nada eu quero falar com você que foi vítima desse golpe, ou com você que é familiar de alguém que está sendo vítima desse golpe e talvez até não acordou ainda, não entendeu. Nós entendemos que o grande medo de vocês é procurar as autoridades e acabar se envolvendo em alguma questão mais séria, em alguma questão mais complicada. Nós entendemos isso por quê? Porque o grupo de profissionais que está trabalhando também tem esse medo como vocês têm, também tem esse receio. E é por isso que ele procurou o nosso escritório, que é um escritório de grande porte que vem justamente para amortecer esse baque aí e garantir para vocês, para você que foi vítima, para o seu familiar, garantir o sigilo das questões, o sigilo da situação. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos disponibilizar para vocês um telefone de WhatsApp. Esse telefone de WhatsApp vai ficar disponível para que vocês possam vir conversar, passar para o nosso atendente, para a pessoa que vai estar ali conversando com você, explicar o que aconteceu, passar o que você tiver de documento e tudo mais. Nós vamos fazer uma análise rápida disso daí e aí vamos marcar uma conversa para você ter com um advogado. O advogado vai te explicar tudo certinho, de forma anônima, será por telefone, será por videochamada, mas nós vamos garantir o sigilo das suas informações. Havendo acordo, você estando de acordo, nós vamos apresentar a denúncia em seu lugar, tá certo? Então você que é vítima, você que tem medo de ir na delegacia, você que tem medo de fazer sua representação, você que é familiar, que sabe que o seu ente querido caiu num golpe e você tem medo de de expô-lo em alguma situação assim, você poderá contar com essa assistência jurídica gratuita. São voluntários que não vão cobrar nada, não estão querendo nada em troca. Eles estão trabalhando em prol dos próprios entes queridos que sofreram nas mãos dessa organização criminosa. E estão sofrendo até hoje, tá certo? Então é um trabalho voluntário, porque nós estamos diante da maior organização criminosa, talvez uma das maiores organizações criminosas, que a princípio se imaginou que era apenas crime de estelionato, e está sendo tratado por muitas aí autoridades como estelionato, mas nós percebemos o impacto em muitos outros lugares. Então a gente vai ampliar isso daí, nós vamos mostrar para outras autoridades, outras instituições policiais que investigam e pesquisam outros tipos de crimes, voltado contra a economia, voltado contra o governo, voltado contra as instituições, fake news, etc., como vocês estão vendo na mídia. Nós vamos dar toda essa dimensão para essa organização criminosa e vamos expô-la. Vamos expor às autoridades
todos os envolvidos, sejam eles gestores, paymasters, comunicadores, profissionais que estão envolvidos vendendo aí holding patrimonial, vendendo serviços que não são necessários para pessoas comuns, para pessoas que não têm grandes bens e vai trazer problema para elas. Nós vamos tratar todos eles como membros da mesma organização criminosa. Nós estamos catalogando, buscando, colocando, trazendo provas e nós vamos sistematicamente apresentar à polícia, à autoridade policial, essas provas. Não necessariamente haverá, dependendo do órgão que a gente vai direcionar isso, não haverá necessidade da representação da vítima. Para a polícia civil e tudo mais, haverá necessidade da representação da vítima. A vítima terá que fazer uma representação, mas para que ela não precise se expor, para que ela não precise ir até o local, para que a gente possa garantir o sigilo dela, o nosso escritório vai fazer essa representação em seu nome. Então nós vamos solicitar às autoridades todo o sigilo necessário para que você não seja exposto, para que o seu nome não venha a público, para que o seu nome não venha parar nas mãos dessa organização criminosa, e nós vamos representá-lo, nós vamos centralizar em cima da nossa representação, do nosso escritório, todo o impacto que eventualmente possa acontecer. Então você vítima, você familiar que está com receio, que está com medo de apresentar a sua denúncia, você poderá entrar em contato com esse número para a gente começar uma conversa, e aí você poderá também contribuir com as autoridades, contribuir para que a gente possa levar essa organização criminosa ao julgamento, né? Já está acontecendo uma série de coisas, nós estamos acompanhando já há algum tempo, né, as operações aí policiais que vêm acontecendo. Aconteceu aquela espetacularização da operação policial e tudo mais, que prendeu, fez busca e apreensões, etc. Mas aquilo ali é só pontinha do iceberg que está acontecendo. Muito mais está vindo por aí e nós estamos contribuindo com isso também. Então esse é o primeiro recado que eu quero deixar. Você vítima, você familiar, venha, vamos conversar, vamos garantir o seu anonimato, vamos garantir o sigilo, contribua para que nós possamos levar essa organização criminosa às autoridades para serem punidas e parem de ficar aplicando esse golpe aí que está destruindo a vida de tantas pessoas e destruindo alguns setores da nossa sociedade. Bom, ao estudar a organização criminosa, nós identificamos vários níveis de atuação. Então nós temos ali as pessoas que são os que são considerados mais mentores da organização, aí nós temos alguns que se autodenominam gestores, outros que se autodenominam representantes, nós temos os comunicadores, né, que estão aí atuando, vocês viram nas últimas semanas, vendendo, né, fazendo propaganda dos supostos gestores para que vocês possam fazer o Pix. Temos vários níveis dentro dessa organização. Nós temos os comunicadores que hoje ainda eles estão tentando fazer de conta que não tem nada a ver com a organização criminosa, mas já tiveram envolvimento passado e nós sabemos, nós já levantamos isso e nós identificamos nos seus recados que na verdade eles trabalham em prol dessa organização, colocando informações. Então nós temos vários níveis aí. O que nós identificamos também é que tem vários níveis de responsabilidade dentro dessa situação. Quais são os vários níveis de responsabilidade? Existem pessoas, ou existem até mesmo profissionais aí, que realmente acreditam que isso é verdade. Por mais absurdo que possa parecer, acreditam que virá os trilhões, bilhões, quintilhões. Agora voltaram a oferecer milhões agora, porque como nós soltamos vídeo e nós mostramos que era uma insanidade, que não havia dinheiro no mundo, então eles baixaram os valores das lâminas para que vocês comprassem. Para que dissesse, ó, isso aqui é legítimo, tá vendo? Eles estão dizendo que não tem esse dinheiro no mundo, mas nesse dinheiro aqui tem. Então, o que acontece? Eles vão mudando o golpe à medida que o tempo vai passando. Nós identificamos que tem muita gente aí que acredita mesmo nesse fato. E esse recado vai para você que já indicou um amigo, que já levou seus parentes, seus familiares para participar,
que já vendeu aporte ou que você que acredita que vai acontecer, mas que está contribuindo de alguma forma, seja com serviços de contabilidade, serviços de advocacia, qualquer tipo de serviço que você tá dando, nós viemos aqui para falar com você que você não está, você também é uma pessoa que pode ser considerada pelas autoridades, até certo ponto, uma vítima da organização criminosa. Não que você não tenha feito algumas coisas e não tenha algumas responsabilidades, mas essa responsabilidade ela pode ser atenuada desde que você tome algumas atitudes. Dentre elas, a primeira atitude que você deve tomar é cessar o serviço que você está fazendo. Se você está trabalhando com essa organização criminosa, se você está oferecendo algum serviço ou está facilitando venda de aporte ou facilitando qualquer coisa, a partir desse momento, a partir dessa nota pública, a partir da divulgação desse vídeo, você ouvindo isso, você deve cessar esse serviço que você está fazendo. Porque se você continuar fazendo, mesmo tendo sido informado da organização criminosa, mesmo tendo sido informado de todo o movimento que está acontecendo, aí sim você entrou para dentro da organização de forma efetiva e você é um membro ativo dessa organização. Você será identificado por nós como um membro ativo da organização. Vocês estão entendendo? Então, assim, a partir desse momento, a partir da divulgação dessa conversa, desse vídeo e da nota pública que o meu escritório soltará, isso estará na nota pública também, você deve cessar as atividades que você está fazendo para ajudar essa organização criminosa. Talvez você acredite no suposto pagamento, nós não queremos saber quais são as suas motivações. Mas se você cessar agora essas atividades que você está fazendo, você tem muito boas chances de não ser identificado como um membro ativo dessa organização, e sim alguém que foi enganado para ser levado a trazer mais pessoas para participar ou para oferecer algum serviço para pessoas que talvez nem precisavam desse serviço, fazer holding, etc e tal, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Além disso, além de você cessar o que você está fazendo, você precisa fazer mais uma coisa para garantir que fique bem delimitado a sua responsabilidade em cima disso, que é contribuir com as autoridades. Então, a partir desse momento, você deve cessar o que você está fazendo, procurar um advogado, procurar um criminalista, procurar alguém, explicar para ele essa situação. Pode falar para esse alguém entrar em contato com a gente, não tem problema. E aí você deve ajudar as autoridades. Nós sabemos que muitos de vocês que estão facilitando, estão participando, vocês não ficam com o recurso, não ficam com o dinheiro ou com grande parte do dinheiro que está sendo arrecadado. Nós sabemos que muitas vezes vocês não têm recursos disponíveis para contratar um profissional ou tudo mais para fazer esse tipo de coisa para você. Por isso, o grupo de apoio, o grupo jurídico de apoio às vítimas, ele vai disponibilizar representação jurídica também para você, gratuita, desde que você venha para contribuir com as autoridades. Você deve relatar o fato, contar o que aconteceu, falar quem são as pessoas, deixar tudo muito claro para a autoridade o que aconteceu. Nós vamos representá-lo também e garantir o seu sigilo, tá? Garantir o seu sigilo principalmente, para que você não sofra ataques da organização criminosa, tá certo? Você passará a ser uma testemunha nessa situação. Você viu por dentro como é a organização e você será uma testemunha nessa situação. Isso amenizará a sua responsabilidade, isso demonstrará para as autoridades que no momento que você percebeu, no momento que você viu algo sério vindo a público e sendo falado, você cessou o que estava fazendo, procurou orientação jurídica, procurou as autoridades e passou a contribuir com as autoridades. Isso possibilitará que a gente alcance mais ainda membros dessa organização criminosa, possibilitará mais sucesso na investida que já foi preparada, está iniciando agora, e também possibilitará a amenização da sua culpa, tá? Então a gente conseguirá mostrar para as autoridades que você não tem tanta culpa assim, conforme
membro da organização. Se você não fizer isso, se você que é membro da organização, aliás, você que está facilitando essa situação, acredita que não, que o golpe, os pagamentos vão sair, etc. Se você não parar para ver agora, nós trataremos você como um membro ativo dessa organização criminosa, sem exceção. Não importa se você depois se você vier a alegar que não sabia, nós mostraremos para as autoridades essa nota pública, mostraremos esse vídeo e mostraremos que sim, que havia informação na mídia disponível para você se informar. E você não vai poder alegar que não sabia. Até o momento, apesar de ter a operação policial, apesar de ter o grupo que está lá apoiando as vítimas e que denuncia isso, não era um posicionamento formal. Não era algo concreto ou até mesmo forte dizendo especificamente que se trata de uma organização criminosa ou dizendo de forma enfática e dando esse recado para vocês. Então você que está facilitando, faça isso. Cesse o que está fazendo. Pare de vender o seu aporte ou de buscar pessoas para vender ou fazer o que for e procure um advogado para que entre em contato com as autoridades para deixar registrado que você não sabia e tudo mais, para que possa ser reduzido. Contribua com as autoridades. Se você não fizer isso, nós trataremos você como um membro ativo dessa organização criminosa. Nós já identificamos centenas de pessoas que estão participando de alguma forma, ajudando, levando, etc. Muitas vezes de forma involuntária, sem saber que estão colocando os seus amigos ou seus entes queridos aí nessa confusão toda, tá? É uma pena a gente ter que envolver essas pessoas dessa forma, que a gente reconhece que elas não têm uma culpabilidade tão grande assim. Mas é por isso, esse é um dos motivos que nós estamos fazendo esse lapso temporal, gravando esse vídeo e colocando um basta a partir de hoje. Então, a partir de hoje, basta. Se você está fazendo, procure seu advogado, procure as autoridades e coloque-se à disposição das autoridades para ajudar. Você não será preso por isso, não tem essa possibilidade. Basta conversar e tudo mais. Se você não tem condições de buscar esse profissional, entre em contato no mesmo número do WhatsApp, converse com a pessoa. Num primeiro momento não precisa se identificar, apenas converse com a pessoa ali e tal, conta o seu caso, explica o que está acontecendo, explica o que já aconteceu no passado, porque nós estamos buscando fatos que aconteceram lá atrás. Explica tudo o que aconteceu e conta como é e fala que você quer contribuir com as autoridades. Nós vamos fazer a representação, vamos garantir o seu sigilo e você vai ter a representação gratuita como alguém que sim, contribuiu, participou, mas ele está agora buscando reparação e levar essas pessoas para as autoridades. Esse é o recado que eu queria dar para você, profissional, e você, pessoa que ainda não tem, qualquer pessoa que não tem ainda uma participação tão ativa e tão efetiva nessa organização criminosa. A partir desse momento, se não fizer, será considerado como um membro ativo e que tem condições de entender o que está fazendo, tá certo? Vamos ao próximo recado agora. Bom, meu próximo recado, ele vai para todas as pessoas que dizem o seguinte: não é um golpe, é legítimo, porque alguns já foram investigados, foram presos e foram soltos, como é o caso do pastor Osório José Lopes, está solto. E outros estão falando, estão alardeando e não estão sendo presos pelas autoridades. Então eu quero contar para vocês por que isso está acontecendo, qual é o objetivo disso acontecer dessa forma, para que vocês entendam de uma vez por todas. Então aquele que depois quiser dar essa desculpa, que participava ou etc., e que não via nada acontecendo e que achou que era verdade, a partir deste momento não terá mais essa desculpa para dar. É óbvio que vai dizer que é mentira, os seus gestores, quem está ganhando dinheiro com vocês, vai dizer que não é verdade, que eu estou mentindo, etc. Tudo bem, não tem problema sim. O que acontece é muito simples. No nosso país, qualquer pessoa que comete qualquer crime
pode ser ele o mais hediondo que seja, ele tem direito de responder o processo em liberdade. Essa é a questão. Por que que existe esse direito? Existe esse direito para dar às pessoas inocentes, para não castigar as pessoas inocentes, de uma forma que depois que ela prove que ela era inocente, ela passou por situações que ninguém vai conseguir restituir para ela, ninguém vai poder restabelecer para ela toda aquela humilhação e sofrimento que ela passou quando achavam que ela era culpada. Então a pessoa, enquanto um processo está andando, ela só vai presa se ela se demonstrar ser um perigo ou algo do gênero, ou for interessante para as investigações. No caso do pastor Osório, ele foi solto por quê? Porque é natural ele ser solto. Muitos dizem, os advogados venceram, provaram que ele era inocente ou provaram que era legítima a operação e ele foi solto. Não, não é por isso. A justiça sabe que a operação não é legítima. Ele não ficou preso pela operação não ser legítima. Ele ficou preso porque era necessário para o processo para ele ser preso. Porque eles iam colher provas, ele poderia ameaçar testemunhas, uma série de coisas poderia acontecer. É só por isso que uma pessoa fica presa. Esse é um dos motivos. Ainda tem alguns outros. Por exemplo, se eles respeitar uma ordem judicial, como é o caso do Anselmo. O Anselmo, ele foi notificado, as coisas, assim como outros gestores, Ana Félix e um monte de gente, Ranieri, ele foi notificado e foi falado, juntaram as provas, fizeram busca e apreensão e a justiça falou, não faça mais, não se comunique mais, não dê mais, não grave áudio, não faça mais nada. Eu não estou te prendendo porque não tem necessidade ainda. Agora, se eu descobrir que você está fazendo, você vai para a cadeia. O que o Anselmo fez? Ele tentou de alguma forma burlar essa situação, voltar a arrecadar e tudo mais, a justiça identificou e pôs ele na cadeia. Por quê? Porque daí é um outro motivo, ele é um perigo para a sociedade. Então aquela pessoa que está sendo investigada, que nem sabe que está sendo investigada, tem muitos que estão sendo e nem sabem, mas muitos mesmo, investigado não por nós e sim pelas autoridades policiais, muitos aí que estão livremente vendendo, fazendo um monte de coisa, estão faceiros, estão cada vez colocando mais provas, mais coisas na sua investigação. Cada um tem o seu procedimento separado lá, que está acontecendo. As grandes figuras que vocês veem na mídia, que estão aí vendendo a porta, gritando, falando, explicando, fazendo áudio todo dia, todas essas grandes figuras estão sendo investigadas. Todas elas, cada vídeo que fazem, cada áudio que fazem, tudo que fazem é levado para lá. As pessoas podem pensar assim, mas não é justo, como é que ela está fazendo isso e tudo mais? É porque a nossa justiça, ela é dessa forma. Então ela é dado à pessoa o direito dela ficar solta enquanto está acontecendo a investigação, enquanto está acontecendo até o próprio processo, até a última instância. Só no final ela será, se ela for condenada, aí ela é recolhida à cadeia. O leigo que não entende, ele só consegue medir o sucesso e o fracasso de um bandido, de um criminoso, através de estar preso ou não estar preso. Mas isso não é verdade. Às vezes esse criminoso está acumulando tanto problema para ele, que a hora que ele cair preso, ele não sai mais da cadeia, como o caso do Marcola, como o caso de vários outros aí que a gente já viu. Então o que ocorreu com o Osório José Lopes? O Osório, ele foi condenado em primeira instância a 27 anos de cadeia já. E esse é o primeiro processo dele, apenas o primeiro, tá? Vários outros estão em andamento de pessoas que fizeram representação e vários outros estão sendo investigados. Corre o risco de uma pessoa como o Osório acabar se tornando alguém como o João de Deus, por exemplo, lá que foi condenado a 500 e poucos anos de cadeia. Por quê? Porque vai acumulando, vários processos vão sendo colocados, muitos ainda virão, porque tem outras vítimas do Osório que começaram a procurar agora, vão começar a procurar após esse vídeo e nós vamos protocolar cada um dos que vierem aqui nos autorizarem a fazer em nome dele, garantindo o sigilo dele. Por quê? Para que se somem os processos e vão se somando as penas. Os que estão sendo investigados da mesma forma, tanto aqueles que já foram silenciados pela justiça, Ranieri, apesar de que Ranieri continua mandando recados,
mas Ranieri, Ana Félix, Anselmo, todo esse pessoal aí, foram mais de 10 que sofreram a restrição da justiça para não se comunicar mais. Cada vítima deles que vierem até nós vamos entrar com procedimento apartado e vamos fazer um processo separado e essa pena será somada na primeira pena lá quando ele for condenado no primeiro processo. Então, muitas vezes as pessoas, até quem tem um pouquinho de entendimento, entra, vê que é só um processo que a pessoa tem, mas tem 10, 15, 20 atrás ainda sendo investigado e que será levado à justiça, porque ainda corre em segredo de justiça. Tudo que vier para o nosso escritório será entregue para as autoridades e as autoridades, além de nós entregarmos para as autoridades, nós vamos funcionar, a gente chama no direito, como assistente de acusação. Nós vamos, através da técnica que a gente já desenvolveu com anos de trabalho e com o material, nós vamos ajudar o Ministério Público a seguir com os procedimentos. Então não será apenas denúncias que nós vamos fazer. Vocês estão me entendendo? Essa é a primeira questão. Por que Osório José Lopes está solto? Porque é natural ele estar solto. Ele foi sim condenado. O que a justiça fez? Prendeu, tinha receio dele fugir, tinha receio dele continuar aplicando golpe, tinha receio de uma série de coisas. Depois que o inquérito finalizou, o processo que ele respondia finalizou, naturalmente o juiz ele sabe que ele não pode manter preso. Ele falou, olha, agora eu vou te liberar, você vai ficar em casa, vai ficar ou numa domiciliar, ou até mesmo nem isso, às vezes uma tornozeleira, até nem isso às vezes, nem isso é necessário, mas o processo continua andando. Quando ele recebeu a condenação, quando aconteceu o juiz, ou estava próximo de acontecer a condenação, o juiz já liberou ele, porque não havia mais necessidade, ele não podia mais ameaçar a testemunha, não podia mais fazer nada, porque o processo já tinha sido praticamente finalizado. Agora as outras fases que tem no STJ, STF, ou até mesmo no Tribunal do Estado lá, são fases que não muda mais as provas, não tem mais como, eles vão atacar, mas dificilmente muda muito do que aconteceu antes. Por isso que ele está solto. Anselmo possivelmente será solto também. Logo, logo ele vai ser solto. Por que ele está preso? Ele descumpriu a ordem judicial. A partir do momento que o advogado demonstre para a justiça que já não tem mais a necessidade e ele se comprometa a não descumprir, ele será solto para responder em liberdade. Isso é normal. Vocês verão vários sendo presos e depois liberados, presos e depois liberados. Para o leigo, parece que a justiça não está funcionando, mas ela está funcionando. Mas ela está funcionando do jeito certo, do jeito que foi colocado. Então, não as vítimas, o pessoal, não se chateiem quando isso acontecer, porque isso as pessoas que estão sendo processadas, ou as que serão processadas, ou as que estão sendo investigadas, elas estão comprando uma briga para os próximos 10, 15, 20 anos da vida delas. Só ficar com a espada da justiça na nuca, ali esperando, já é algo extraordinário. Não é qualquer um que consegue aguentar uma pressão dessa. Só isso já é bastante para uma pessoa. Não estou dizendo que não devem ser presos, serão. Estou dizendo que só isso já é uma grande coisa, porque a pessoa fica ali na iminência de não poder fazer nada e ir para a cadeia e ir preso. Aqueles que estão com restrições judiciais, que estão com ordens judiciais, para vocês, nós vamos dizer o seguinte, nós estamos monitorando vocês. Qualquer tentativa, qualquer situação, qualquer tentativa de descumprimento das ordens judiciais serão reportadas diretamente nos processos, diretamente para o Ministério Público, diretamente para as autoridades. E vocês serão encarcerados. Então, você que já está respondendo, eu tenho um recado para vocês que estão respondendo ou que começarão a responder. Eu vou dar esse recado na próxima etapa, no próximo vídeo aí. Bom, esse é o último recado dos que eu quero dar. Eu acho que já foi bem longo o vídeo e vocês já entenderam do que se trata. Eu quero mostrar para vocês, eu quero novamente falar com as vítimas, com os parentes das vítimas e tudo mais. Existe um grupo técnico jurídico que vai ampará-los e vai cuidar do sigilo de vocês, cuidar de toda a representação de vocês dentro desse processo, de forma voluntária, gratuita, apenas como forma de tentar
dar uma resposta para essa organização criminosa que afetou as famílias, os amigos, os entes queridos dessas pessoas também, tá? Assim como afetou a de vocês. Então esse grupo, ele está à disposição de vocês, eu já falei no vídeo. Nós vamos ajudá-los, traga o seu relato, mostre o que aconteceu, mande os documentos, não se preocupem com os nomes dos documentos. A autoridade policial, ela garante o sigilo, ela não divulga, não propaga, ela garante todo o sigilo necessário para você ficar anônimo, porque a situação se tornou de uma proporção muito grande, tá certo? Então eu quero deixar isso registrado para vocês aqui finalmente, dizer que esse trabalho é desenvolvido por vocês, o meu escritório está fazendo esse trabalho, capitaneando justamente também para dar a garantia para essas pessoas de que os profissionais que estarão ajudando vocês, de que elas terão o sigilo necessário e as suas famílias não serão incomodadas. Nós, o meu escritório, já trabalha com isso. Nós trabalhamos na área empresarial, tributária, imobiliária e criminal. Então, nós trabalhamos com crime, defendendo pessoas acusadas, ou até mesmo como assistente de acusação, como nesse caso, de crimes financeiros, tributários, fiscais, crimes de sangue, tribunal do júri, tudo quanto é tipo de situação envolvendo isso daí, nós trabalhamos. Então, nós conhecemos por dentro como funciona a justiça, as investigações, todo o procedimento. Por isso que a gente foi procurado, foi escolhido para tentar, de alguma forma, representar e dar o sigilo. Pelo fato de trabalharmos com isso, nós não nos preocupamos com possíveis represálias que possam acontecer. Nós já somos desse meio, nós conhecemos muito bem como funciona, tá? Então, as vítimas, vocês serão amparadas e vocês estão agora com alguém que vai poder dar voz a vocês, levar o caso de vocês, garantir o sigilo de vocês e fazer esse caso ajudar as autoridades, tá certo? Por último, as pessoas que queiram fazer qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de ato físico contra a integridade minha ou de qualquer pessoa que esteja relacionada a isso, qualquer pessoa que tenha interesse de fazer isso daí, eu quero que entenda que não terá sucesso. Você poderá até eliminar alguém, no caso a minha pessoa ou etc. Mas nós temos 10 pessoas, ou até mais de 10, preparadas para assumir o lugar desse alguém a partir do momento que ele for eliminado. Nós entendemos muito bem o tamanho da dificuldade e o tamanho do buraco em que nos metemos. Por isso que a decisão foi pensada e foi estruturada de uma forma que vai nos dar um resguardo para nos proteger desse tipo de situação também. Mas você que pensa em ameaçar, você que pensa em fazer alguma coisa, algum dano físico, não terá nenhum tipo de sucesso. No mesmo momento que essa pessoa desaparecer, outra pessoa já está assumindo o lugar dela, porque nós não trabalhamos sozinhos. Existem outros escritórios, outras pessoas que estão imediatamente à disposição para começar a trabalhar em cima disso, e muitas vezes vocês nem saberão quem são essas pessoas, tá certo? Então, a nossa organização está muito bem colocada, nós somos da área, entendemos muito bem como funciona e não temos qualquer receio de qualquer tipo de represália. Aventuras jurídicas, etc., que acontecerem contra também o escritório ou qualquer outra pessoa que tenha envolvimento, será tratada no rigor da lei e será tratado com toda a força necessária também. E a pessoa automaticamente será arrolado como membro da organização criminosa, porque é um mero ataque que está fazendo a alguém que está tentando prestar um serviço. Então não tem para onde fugir, não tem o que fazer, não adianta, tá? Eu já deixo muito claro essa situação para que a partir desse momento as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer e vão tomar o destino que tem que ser tomado, tá certo? Eu encerro aqui esse vídeo, encerro aqui essa nota pública, né? Dei os recados que queria dar. A partir desse momento eu não farei mais vídeos falando sobre as bobagens que é o Gesara Nezara e tudo mais, porque não há necessidade.
Os vídeos estão aí soltos. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas é mais para dar às pessoas esse posicionamento, para entenderem o meu posicionamento. E a partir desse momento nós vamos atuar de forma técnica e sempre que houver qualquer situação nós soltaremos uma nota pública, eventualmente farei algum vídeo, mas sempre será de forma técnica. Então, a partir desse momento, eu quero que todos entendam que começou. Nós lançamos hoje essa situação e a partir desse momento nós estaremos apresentando às autoridades. Nós já temos muita coisa para apresentar às autoridades de todas as esferas. Nós identificamos crimes sendo cometidos em todos os tipos de situação. Crimes contra autoridades públicas, usando o nome de autoridades públicas, de entes, organizações e tudo mais, para tentar perpetuar esse golpe. Nós, antes de mais nada, vamos comunicar todas as autoridades, Bacen, Febraban, conselhos de classe de corretor, contador, advogado, etc., Ministério Público, Polícia Federal, tudo. Nós soltaremos uma nota pública e enviaremos uma comunicação. Vamos enviar para todas as plataformas, YouTube, TikTok, etc., a informação da existência dessa organização criminosa. Vamos identificar para as plataformas quais são os canais e solicitar que elas tomem as medidas necessárias antes que elas sejam arroladas como facilitadoras também da organização criminosa. Esse é um ponto que nós faremos agora, nessa semana, no decorrer da semana. Nós passaremos toda semana notificando as autoridades, plataforma, imprensa, conselhos de classe, todos os órgãos que forem necessários serão devidamente notificados. Nós nos apresentaremos como o escritório que está capitaneando isso, já somos conhecidos, e estaremos à disposição de todas as autoridades para contribuir e encaminhar para elas todos os indícios que nós levantamos, de todas as pessoas até esse momento e das novas que virão também, tá certo? Eu encerro aqui essa nota pública, espero que eu possa trazer algum tipo de conforto para as famílias que estão passando por essa dificuldade. Espero que o nosso grupo jurídico, o grupo que nós representamos, possa fazer um trabalho que orgulhe vocês, que nós possamos acolhê-los da forma certa, que nós possamos garantir todo o sigilo necessário e que nós possamos contribuir com o mercado em geral, com a sociedade em geral, para que essa quadrilha, para que essa organização criminosa seja devidamente desbaratada e devidamente levada às autoridades e pare de destruir essas pessoas e de se aproveitar da boa-fé das pessoas simples, tá certo? Um forte abraço a todos, nos vemos aí nas notas públicas e eventualmente o próximo vídeo que a gente for lançar. Até mais.